Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Deixem seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue-o, deixe seus comentários, o vídeo no caso, e vamos ao que interessa. Quem escreveu a lei no Sinai? Se nós prestarmos bem atenção no texto, nós vamos ver uma discrepância, né? Agora ele diz que foi Javé que escreveu, agora diz que foi esse. Nós vamos ver toda essa pataquada, né? Mais um livro que não tem contradição. Quem escreveu a lei no Sinai? A Bíblia conta que Moisés subiu ao Monte Sinai, ficou ali por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, foi dito que o Deus hebreu durante esse tempo, é dito que o Deus hebreu escreveu suas leis com os seus próprios dedos. Ou seja, a escrita dessas leis teriam sido feita diretamente por esse Deus, sem auxílio de ser algum. Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. Foi envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do seio da nuvem. Os olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha um aspecto de um fogo consumidor sobre o monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Porém, quando os hebreus, vendo que Moisés demorava em retornar ao monte, o povo pediu que se fizesse deuses para eles. Em atenção ao pedido do povo, Arão, irmão de Moisés, constrói para eles bezerros de ouro. O Deus hebreu, sabendo desse pecado grave cometido por seu povo, manda que Moisés desça do monte. Descendo Moisés, significa que o povo se prostitui entre si durante o ritual. Então, Moisés despedaça as duas tábuas, as duas pedras lavradas que continham a lei do Deus hebreu. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e as danças. Sua cólera se inflamou. Arrojou de suas mãos as tábuas e quebrou-as ao canhão. Moisés, né? Aí que os hebreus estavam fazendo lá diante do bezerro, enraivecido, e jogou as pedras. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Então, nós vemos claramente, né? E é dito que a escrita daquelas tábuas foi feita, né? Escritos com o dedo de Deus. Quer entender que
escrito era a autoria do próprio Deus hebreu. Uma pessoa que escreveu, né? O próprio Deus hebreu. E virou-se Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Êxodo 32, 15 e 16. E as pedras foram escritas em ambos os lados, né? Tinha os hebreus escreveu em hebraico, né? Para castigar o povo, Moisés manda que se matem 3.000 pessoas entre as que estavam naquele acampamento. 1.000 pessoas. Como é que ele identificou, né? 3.000 pessoas. Só foram 3.000 pessoas que estavam adorando o bezerro? Não. O texto diz que foram todos os hebreus. Inclusive o safado do Arão, né? Ele fez o bezerro e também estava adorando o bezerro. Todo mundo. Mas o texto diz que Moisés mandou só matar 3.000 pessoas. E quem matou, imagine quem foi que matou, saiu matando. Matou essas pessoas. Só de Moisés, a tribo de Moisés. Quem era a tribo de Moisés? Os levitas. Os levitas se armaram e saíram matando todo mundo. Quer dizer, matando todo mundo, não, matando 3.000 pessoas. E ninguém sabe por que só matou 3.000 pessoas, que era todo mundo que estava adorando o bezerro de ouro. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Veja, ele perguntou, né, no meio de todos ali, quem era do Senhor. Ou seja, quem é que estava do lado de Javé, né? Aí diz que todos os filhos de Levi, que é da tribo dele, que não é besta, né? Ele vai exterminar o pessoal dele. Aí diz que todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele, em torno de Moisés. Ele disse-lhe: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vós meta a espada sobre sua coxa, passai e repassai através do acampamento. Eis o que diz o Senhor, veja. Quem mandou matar foi Javé. Moisés só simplesmente estava cumprindo ordens. Quem mandou matar esse pessoal todo foi Javé. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vós meta a espada sobre sua coxa, passai e repassai através do acampamento. Aí vem o cristão e diz que Deus não mandou matar ninguém, não. Deus não mandava matar ninguém. Passai e repassai através do acampamento. De uma porta a outra. Cada um de vós mata o seu irmão, seu amigo, seu parente. Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés. E cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Você vê que o relato é todo mal feito, né? Todo mundo fez a presepada lá diante do bezerro. Todo mundo adorou o bezerro. Moisés escolhe os que seriam os matadores, os violadores da lei, que inclusive eram os levitas, né? Escolhe dentre 12 tribos os levitas, porque os levitas dizem que era do Senhor. Todos os levitas pularam de Moisés, e Moisés manda que esses levitas saia matando no acampamento. Morre 3.000 pessoas. No meio de mais de 3 milhões ou 4 milhões de hebreus, morrem só 3.000 pessoas. Sabe, né? Note que a determinação e posição de se adorar em exclusividade Javé sequer existia. Não havia mandamento, né? Mandamento
estava nas pedras, né? Ali constituía um documento escrito que, a partir daquele momento, o povo tinha por obrigação cumprir aquelas leis. Então, não tinha por que sair matando, mandar matar o pessoal, se o pessoal ainda não dispunha em mãos de um documento que lhe impusesse a obrigação de adorar somente a Javé. Antes por receber as leis, Javé manda matar. É óbvio que a história é mal feita, né? Totalmente mal feita. Eu fiz um outro vídeo, e no canal vocês podem ver, a Bíblia fala somente a verdade, se não me engano, nesse vídeo. Vocês vão ver que lá as discrepâncias que há nesse momento que Javé dá a lei, né? Dá a lei em pedra, diz que tinha um livro que ele anotava tudo que estava na pedra. Uma palhaçada. Pô, nota que a determinação e imposição de se adorar em exclusividade Javé, sei que existia. Mas o Deus hebreu manda matar pessoas que nem haviam recebido a lei com essa proibição. Não saiu mandando matar o pessoal, né? 3.000 pessoas? Várias pessoas ali. Tinha algum documento em mãos? Alguma pedra que dizia que não devia adorar outros deuses? Não. Moisés quebrou a lei. A lei. Como é que vai haver sanção, né? Não há crime sem lei, né? Para haver crime, tem que haver uma lei. Como é que se viola algo que ainda não existe? Você pode violar algo que está na mente do legislador? Existe isso. A lei tem que existir no mundo físico, no mundo material. Ela tem de estar presente. Se a lei não estava ainda vigorando entre os hebreus, diga assim, não existia um documento palpável, físico, material, então não havia lei. Se não havia lei, então por que manda matar o pessoal que foi adorar outros deuses? Dá para levar a sério um livro desse? Um Deus que aplica sanções de leis que sequer existiam materialmente e eram observadas por seu povo? Mas aqui um fervoroso cristão poderia dizer, eles já sabiam que não podiam adorar outros deuses. Quando convém a eles, né, eles tiram essas suposições, né? Bom, se não havia lei e eles já tinham conhecimento das vedações legais de uma lei que só existia na cabeça de Javé, então devemos entender que eles também sabiam que não poderiam trepar entre seus parentes, né? E a desculpa do cristão for dizer aqui, né? Não, mas eles não tinham os 10 mandamentos ainda, ou a lei ainda de forma material, física, que Moisés havia quebrado. Mas já sabiam de antemão, através de seus antepassados, que só viviam só adorar a Javé, tal, certo. Eles sabiam disso, então se nós devemos imaginar ou supor essa ideia, então devemos também imaginar e supor a ideia de que a proibição de ter relações com parentes, como pai, mãe, filhos e irmãos, sobrinho, coisa do tipo, já existia, né? Eles já sabiam dessas proibições, então. Então, porque o pai de Moisés trepou com uma parente? Moisés é fruto de uma trepada entre parentes. Sobrinho ou sobrinha. Bom, e ele já tinha esse conhecimento de que não devia adorar outros deuses, então ele também devia ter conhecimento da proibição de trepar entre parentes, né? Mas não. Moisés é fruto de uma trepagem parental. Mas que nos leva, né, a entender que o cristão vir com esse argumento é simplesmente desculpa proteger as bobagens que estão nesse livro. Certo? Eles deveriam também saber, mesmo sem lei, que não poderiam transar com mulheres de outros povos. Isso mesmo? E todas essas papagaiadas de proibições vai estar na lei. Né? Mas se eles, antes da lei,
supostamente já sabia dessas coisas, e tem hora que o crente diz que sabem dessas coisas anteriormente, antes da lei. Aí depois, quando ele toma um aperto, ele diz que não, ele não sabia nada disso. Então, saber da lei lá depois de Moisés. Né? Quando nós apontamos para o cristão que Jó comeu as duas filhas, aí não, eles não cometeram pecado nem violaram a lei nenhuma, porque a lei não existia. Porque a lei só vai ser dada lá no tempo de Moisés. Certo? Aí quer dizer que na lei de Moisés dizia também que não deves adorar outros deuses. Quer dizer que eles só foram aprender que não deviam adorar outros deuses lá no tempo de Moisés? Aí o crente, não, ele já sabia disso aí. Ah, só sabia? Aí vocês verem como é cristão que é cabeça de pau, né? E altamente seletivo, né? O que é algo que vai justificar as burrices e as mentiras da Bíblia, aí eles fazem essa seleção. O hebreu sabia. Quando não, o hebreu não sabia. O hebreu tinha lei. Não, o hebreu não tinha lei. No mesmo tempo, no mesmo espaço, que eles dizem que o hebreu não tinha lei, eles vão dizer ao mesmo tempo que o hebreu tinha lei. Na mesma situação, no mesmo tempo, no mesmo momento. Quer dizer, são pessoas que ficam selecionando argumentos propícios para cada momento que o interessa a eles ou a elas. São pessoas honestas, né? Bom, mas é isso que vemos nas passagens. Absolutamente que não. Digo, e Hebreus anteriormente, mesmo antes da lei, tem conhecimento de coisas que supostamente teriam tal conhecimento apenas posteriormente, quando eles saíssem do cativeiro egípcio e recebessem as leis lá no Monte Sinai. Assim, cristão, pare de arranjar argumentos furados e sem sentido, nem com a realidade da época e nem com o contexto bíblico. Bom, depois da matança, Moisés repete todo o procedimento que havia feito antes da adoração dos bezerros de ouro. Ele volta ao Monte Sinai e fica ali por mais 40 noites e 40 dias, a receber novamente as leis de seu Deus hebreu. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste, e prepara-te para amanhã, e suba pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. Quer dizer, depois que Moisés quebrou as tábuas, Yahvé manda que Moisés lave 2 tábuas, ele escreva novamente o que havia sido escrito nas primeiras pedras. Veja, então diz o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, e aqui diz que foi Moisés, né, que lavrou as 2 tábuas, na outra diz que foi Javé que lavrou as 2 tábuas, foi Javé que lavrou as 2 tábuas, foi Javé que teria escrito nas pedras as suas palavras. Já que é dito que Moisés agora ia lavrar pedras iguais às primeiras, e que quem ia escrever nelas seria o próprio Javé, certo? Claramente aqui, né? Nós temos de forma explícita esse comando. O que mais me chama a atenção nessa segunda passagem é que o relato nos fala que foi Moisés que lavrou as pedras, né? Ele diz que quando o Senhor Moisés lavra 2 tábuas de pedra, ou seja, Javé mandou que Moisés lavrasse as 2 pedras, certo? Parasse, né? As 2 pedras. O que mais me chamou a atenção nessa segunda viagem de Moisés ao Monte Sinai é que
O relato nos fala que foi Moisés que lavrou as pedras, e foi ele mesmo que escreveu as leis, e não o Deus hebreu, como é dito na primeira viagem e no início da segunda. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. Aqui diz claramente, foi Javé que mandou Moisés lavrar as 2 pedras, e Moisés lavrou as 2 pedras. E Javé disse que era ele que ia escrever nas pedras. Até aqui nessa passagem aqui nós vimos Moisés lavrando, né, dizendo que Moisés havia lavrado as 2 pedras. Perceba que Moisés realiza tudo que havia feito na primeira vez, ou seja, as primeiras pedras também foram lavradas e escritas por ele. Não foi Deus nenhum que escreveu, nem nas primeiras e muito menos nas 2 segundas pedras. Alguns crentes ou cristãos ensinam que as primeiras pedras foram escritas por Deus, mas que as segundas teriam sido escritas por Moisés. A lei cerimonial foi assim dada a Moisés e por ele escrita em um livro, mas a lei dos 10 mandamentos, proferida no Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedras, e sagradamente conservada na arca cerimonial. No cerimonial, você vê essa Ellen G. White, né? Veja que mentira da profetisa Ellen G. White. Veja, ela disse que, vou repetir o que ela fala, viu? O escrito dela. E a fonte, né? Ele lembra do quadro quando você pega uma passagem, você pega um trecho de algum dos livros de Ellen G. White e mostra as mentiras que ela fala, as bobagens que ela fala. Aí diz que a pessoa não, não foi buscar na fonte verdadeira. Para entender que a pessoa pegou um livro falso de Ellen G. White e ficou citando coisa que ela não havia dito. Mentira. Cristão é o povo que gosta de mentir. Né? E a fonte é o site daqui que contém os livros dela. Ellen White, cpb.com.br. Os concertos aqui. Ela diz, a lei cerimonial foi assim dada a Moisés, e por ele escrita em um livro. Lei cerimonial, essa questão da lei cerimonial quer dizer que é aquela que diz respeito aos sacrifícios, certo? Aquelas bobagens que os hebreus têm de fazer, de não cortar o cabelo dos lados, não deixar para a ponta da barba, pegar um cabrito, um jegue, um bode, essa papagaiada toda, né? Seria chamada de lei cerimonial. E a lei em si seria os 10 mandamentos, que foi colocado em pedra. Então, para ela, o entendimento dela e dos adventistas em geral, que seguem essas bobagens, Moisés escreveu um livro que continha a lei cerimonial e os 10 mandamentos ficou escrito só na pedra. Mas isso é mentira. Eu tenho um vídeo que mostra claramente que tudo que estava na pedra foi. Tem hora que, nos versos, você lê dos versos do capítulo 20 ao 24, aí você vai ver que o Deus hebreu fala tudo que vai escrever no livro é o que vai estar na pedra, certo? Não vou ficar rebatendo muito essa questão, porque eu tenho um vídeo que fala de forma precisa sobre essa questão, certo? Mas a questão aqui é que ela disse que havia essas 2 divisões, né? A lei cerimonial e a lei dos 10 mandamentos, certo? Ela disse, mas a lei dos 10 mandamentos, proferida no Sinai, foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedras e sagradamente conservada na arca.
Como eu disse, mentira, bobagem dessa cristã aqui de nome Ellen G. White. Quando pego os livros da palestra da agonia, dela e de muitos outros cristãos, né? Chega da agonia de tanta besteira, tanta maluquice que se coloca. Dá agonia logo para terminar a leitura. É muita bobagem. Se a Bíblia tem mentiras e bobagens, você imagina os escritos dessa mulher. Ela e de outros tempos, né, que tem, né? Vou ler porque não tem jeito. É uma perca de tempo, sinceramente. Se os 10 mandamentos foram escritos em separados, preste bem atenção no que eu vou falar. Se os 10 mandamentos forem escritos em a parte, né, do livro, do que estava escrito no livro, então, que ela chama de lei cerimonial, é o que está no livro, né? Moisés fez um livro, escreveu as leis cerimoniais, e já as leis dos 10 mandamentos estariam nas duas tábuas, ou seja, estavam separados e estavam em documentos distintos, certo? Então, como ela diz falsamente. Então, como foi que os 10 mandamentos foram parar na Torá? E aí? E, consequentemente, em nossas Bíblias? Que eram, né, documentos separados, distintos. Então, como é que os 10 mandamentos foram parar na Torá? Porque a Torá é a lei dos hebreus. É tudo que foi escrito lá, inclusive as bobagens de Moisés, né? Torá. Mas se os 10 mandamentos estavam em um lugar separado, então como é que está lá registrado na Torá? Entendeu? Que é maluquice esse povo. Foi escrito em partes. Foi tudo numa coisa só, pessoal. Estava no livro, estava na porcaria das duas tábuas. O texto mostra, só vocês prestarem atenção lá, eu falei, nos versos 20, do 20 ao 24, vocês vão ver. Porque no capítulo 20 fala de todas as bobagens, vai estar na lei, e inclusive é no 20 que nós encontramos quem? Os 10 mandamentos. E no capítulo 20 está os 10 mandamentos também, né? Essa bobagem aqui, dizer que havia separado, é tudo conversa cabeça de cristão, inventa essa maluquice. Bom, as duas tábuas desapareceram. Isso é que dá a entender a lenda. Tão sagrada que eram, desapareceram, né? Interessante, né? Porque, veja, vamos imaginar essa maluquice aqui de Ellen G. White e os adventistas. Existia um livro que tinha as leis cerimoniais. E, segundo ela, essas leis cerimoniais não estavam nas duas tábuas. Nas duas tábuas, porque nas duas tábuas só estavam os 10 mandamentos, certo? Então é interessante que as duas tábuas desapareceram, né? Veja a caráter sagrado que esse povo tinha com essas duas pedras que foram escritas pelo dedo de Deus, né? As duas pedras apareceram. Depois aparece a arquinha, que disse que era sagrada, que ninguém podia tocar. Agora, como é que a água desaparece, né? Algo que ninguém pode tocar se não morre. Desapareceu. Quem foi que pegou, né? Desapareceu com ela. Palhaçada esse livro. E já, veja, as duas tábuas sagradas escritas com o dedo de Deus, a, a arcazinha que tinha os anjinhos com as asas, voltaram para o outro, desapareceu. Mas a cobrinha que Moisés fez lá, né? No deserto, essa não desapareceu. Ficou lá. Desde o tempo de Moisés, supostamente, nessa lenda aí, né? Quando ele sai lá do deserto, passa 40 anos no deserto ali, né? Perambulando. Aí aparece um monte de cobra lá que já vai ficar satisfeito com o povo, e manda as cobras morderem o povo. Aí Moisés já vai mandar fazer uma cobrinha de bronze, né? Diz que é para o povo olhar e se curar da picada. Essa cobrinha, lá o texto de Reis vai nos dizer que essa cobrinha foi colocada no templo do rei. Foi colocada no templo, né?
desde que foi feito o templo, né, de Salomão, e passou a ser adorada pelo povo. Mas o texto diz que ela já vinha sendo adorada pelo povo desde que ela saiu do tempo de Moisés, quando Moisés saiu do deserto. Ou seja, uma cobra estava sendo adorada há mais de 600 anos, desde o tempo, como disse, que Moisés sai do deserto. O pessoal adorando lá essa cobra que Moisés fez de bronze. Quer dizer, e a cobrinha só foi ser destruída, não porque Javé mandou, viu? Não foi Javé que mandou destruir a cobrinha. Não. Foi o rei que determinou que era para destruir os objetos de adoração, como a cobra que estava lá sendo adorada, outros, outros objetos que foram colocados dentro do templo de Salomão e que estavam sendo adorados por Salomão, por Roboão e por outros da descendência de até o tempo de Ezequias. Né? De Ezequias até Salomão, de Ezequias para trás, até recuando até o tempo de Salomão, todos esses reis aí da linhagem de Salomão estavam adorando lá, inclusive o povo, né? Essa cobrinha e outros objetos tidos como deuses lá no tempo de Salomão. Pelo menos palhaçada esse livro. Quer dizer, a cobrinha foi preservada, a cobrinha. Mas o que era mais sagrado, segundo a mitologia aqui do monoteísmo, que eram as pedras, que continha a escrita de Deus, desapareceu. Veja, as pedras desapareceram. Mas a cobrinha, não, a cobrinha foi preservada. Fala sério. Os hebreus piedosos tiveram o máximo cuidado de preservar a serpente até os dias do rei Ezequias. E só a destruíram porque esse rei, segundo a lenda também, não quis que os hebreus a adorassem mais. O que há de verdade nisso é que se trata de duas versões, pessoal, que foram incorporadas a esses escritos. Os escritores acrescentaram a seus textos duas versões. Uma que dizia que fora Javé que havia escrito e uma outra que dizia que fora Moisés que havia escrito. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Veja aí. Lembre-se, vamos voltar lá, nós vamos ver que o Deus hebreu diz claramente que era ele que ia escrever. Está entendendo? Esse livro só tem contradição. Por quê? Porque são diferentes pessoas que escreveram e teve um idiota que pegou e juntou tudo. Entendeu? Pegou várias fontes e juntou, não quis nem saber se elas combinavam ou não. Era tudo texto, né, de orações. Eram tradições. Ninguém despreza a tradição. E são importantes, né? Não importa como ela foi dita ou, ou foi passada, né? É a tradição de um povo, então tem que ser conservado. Então, aqueles, os escribas, hinos, então ou boa parte dessas tradições, eles simplesmente transcreveram, algumas vezes adaptaram, óbvio, né? Transcreveram esses contos do seu povo em um documento. Então, veio várias fontes orais, assim, que foram reunidas ou agrupadas nesse livro chamado, nós chamamos de Bíblia, né? Eu chamo de Torá. Veja o que é que diz o Deus hebreu. Então disse o Senhor a Moisés: lavra duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas duas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Ou seja, o Deus hebreu deixa claro aqui que é ele que vai escrever. Moisés vai pegar as duas tábuas, vai prepará-las, mas quem vai escrever não é Moisés. É o que o texto aqui diz que ia acontecer, certo? É, Êxodo 34, 1, 2. Diz isso. Javé ia escrever. Mas veja o que aqui acontece aqui.
Disse mais o Senhor a Moisés. Aí já diz a Moisés aí. Escreve estas palavras. Mas não era Javé que disse que ia escrever? Eu escreverei. Êxodo 34, não foi? Falou isso? Eu escreverei. Mandou Moisés pegar duas tábuas e disse: Eu escreverei as tábuas, nas tábuas, Moisés. Aqui agora está dizendo o contrário. Está dizendo aqui, olha. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme ao teu destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então, quem agora escrever era Moisés, não era Javé, não. Está entendendo? E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu. Quem foi que escreveu? Moisés. E escreveu nas duas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Está vendo? Êxodo 34, 27, 28. Contradiz o que foi declarado anteriormente pelo Deus hebreu. Foi porque ele disse que era ele mesmo que escreveu. Ele não disse que ia se usar de um Moisés por meio do qual ele ia escrever. Não. Deixa claro que ele ia escrever ele mesmo essas palavras. Né? Como nós vimos lá na primeira, segundo, né? Estava escrito lá, antes de primeiras pedras, né? Que ele quebrou. O Deus hebreu disse que foi ele que escreveu, né? Falou que escritas com o próprio dedo de Deus. Então, as primeiras, né? Segundo aquela primeira parte da lenda, diz que foi Javé que escreveu, ele escreveu, com o seu próprio dedo, nas primeiras pedras. Mas nas segundas pedras, que Moisés vai lá e leva novamente, e passa umas 40 noites lá no monte, o Javé disse que mandou Moisés lavrar e disse que era ele que ia escrever. Ou seja, era ele que ia pôr de novo a escrita conforme havia posto nas primeiras pedras. Está entendendo? Então não vale aqui o crente vir dizer que, não, mas o Javé está dizendo que ia usar Moisés como instrumento. Então é como se ele tivesse escrito. Mentira, não tem nada a ver. Certo? Porque nas primeiras pedras, ele disse que foi ele que escreveu com o seu próprio dedo. Como é que alguém escreve com o próprio dedo? Né? É lógico que isso aqui é uma figura de linguagem, mas ela quer dizer o quê? Que aquilo que foi escrito, eu digo figura de linguagem, assim, dizer na questão do dedo, né? Porque, segundo a lenda, o que estava escrito ali foi Deus que escreveu. Está entendendo? Figura de linguagem que eu falo aqui é em questão de dizer que Deus escreveu com o dedo, né? Está entendendo? Isso é uma figura de linguagem. Mas a escrita lá foi escrita pelo Deus Javé. Então, essa primeira parte da lenda deixa claro que quem escreveu o que estava escrito não foi Moisés que tinha escrito, foi Javé. Certo? Mas aqui agora, na segunda parte da lenda, é dito que Moisés escreveu. Mas antes dessa, como nós vimos lá no capítulo 34, versos 1 e 2, o Deus hebreu diz que quem escreveu era ele. E aqui mostra que quem escreve é Moisés. É como se o Deus hebreu tivesse ditado e Moisés escrito. Aí disse mais o Senhor Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teu destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. Mentira, né? Passa 40 dias sem comer e sem beber. Mentira da desgraça. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Né? Só esses 40 anos que o cara passou lá sem comer, sem beber, você já vê que isso aqui é uma mentira da desgraça, uma lenda, pura lenda. O cara passa 40 vezes 40 anos no deserto sem comer, sem beber. Pá! Mentira da desgraça. Como é que a pessoa acredita numa bobagem dessa? Veja que no início é dito pelo Deus hebreu que ele escreveria as mesmas palavras que foram escritas nas primeiras. E agora ele volta atrás e manda Moisés as escrever. Portanto, fica evidente que tudo não passa de lendas inventadas por autores diferentes.
Hoje se sabe que eu falo lendas inventadas, eu falo assim, vamos dizer assim, de uma forma geral, porque na verdade isso aí são lendas do povo, né? Tradições do povo. É tanto que até hoje tem, né, outros escritos à parte da Bíblia, com outras lendas de Moisés, tudo do povo judeu. E escrito, não é de agora não, são escritos antigos, né? O Talmud e outros aí, livros aí dos judeus, que falam de Moisés, essas mesmas lendas, fala de Noé, com outros contos, porque são todas tradições desse povo. O que está na Bíblia são lendas ou ideias que foram selecionadas dentre as várias que havia. Dentre as várias que havia, tá entendendo? Ignorante não entender essas coisas fica falando bobagem. Portanto, fica evidente que tudo não passa de lendas inventadas por autores diferentes. Hoje se sabe que as histórias dos hebreus, sobretudo as que falsamente são atribuídas a Moisés como autor, na verdade são obras de diferentes autores em diferentes épocas. Moisés nunca escreveu nada. O que encontramos na Bíblia são agrupamentos de lendas contadas a partir de diferentes pontos de vista e tudo porque esses pontos, muitas das vezes, originavam-se de várias fontes ou tradições orais. Esses povos não se contentavam em ter apenas uma lenda. Eles normalmente tinham várias lendas ou contos orais sobre o mesmo evento que se supunha ter ocorrido. É por isso que encontramos relatos duplos em diversas partes da Bíblia. Nós encontramos 2 relatos do dilúvio, 2 relatos da criação do homem, né? Há 2 relatos do dilúvio, 2 criações do homem e das coisas, 2 conquistas da terra, promessa e tantos outros contos em duplicidade. Abraão, né? Jacó recebe 2 vezes o mesmo nome de Israel. Você vai ver na Bíblia, tem 2 momentos que Javé muda o nome de Jacó para Israel. Ele tem de lutar com um tal de um nome que aparece lá, que diz que é Deus, né? Poxa, ele fica brincando. E depois, em outro momento, aparece Javé dizendo que vai mudar o nome dele, pergunta qual é o nome dele e muda de novo o nome. Esqueceu que ele havia lutado com o cara e tinha mudado já o nome. Por que isso acontece? É uma ênfase daquilo que foi dito antes? Não. São 2 tradições que estão presentes no texto. Uma que dizia que Jacó havia lutado com Deus e recebeu esse nome, e um outro que simplesmente Deus já veio e deu o nome. Está entendendo? Aí tem a questão do dilúvio, se vocês prestarem atenção, tem 2 relatos do dilúvio, 2 criações do homem. O capítulo 1 do Gênesis fala uma criação, o capítulo 2 fala de outra, não tem nada de complementar, é mentira quando os cristãos dizem, eu já provei isso, certo? E se recorrermos, e é bem assim, essa bobagem aqui de Moisés escreveu a lei. Não, foi Deus que escreveu. Por quê? Porque são 2 fontes que nós estamos aqui diante. Estamos diante de 2 fontes orais que foram transportadas para algum pergaminho. E se recorrermos às tradições dos judeus, lá estarão, né? Estarão contos totalmente diferentes ou mesmo com alguma similaridade com os que estão na Bíblia. Mas essas coisas dificilmente serão notadas por ignorantes. Estes se encontram esses se contentam em ouvir mentiras do tipo as que Ellen G. White conta em sua obra fantasiosa, tanto quanto a Bíblia. Esse livro, a Bíblia, é uma fábrica de produzir zumbis. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem, deixe seus comentários aí sobre o tema do vídeo, né? No caso. Deixe suas impressões, né? E até o próximo vídeo, pessoal.